Fala galera, hoje é dia de Guerra Civil 2. É uma história da Marvel escrita pelo Brian Michael Bendis e desenhada pelo David Marquez no ano de 2016. Um novo Inumano surge com poderes de prever o futuro e a partir daí Carol Danvers, a Capitã Marvel, pretende usá-lo como arma para prever possíveis ameaças, enquanto Tony Stark, o Homem de Ferro, é contra essa ideia. Um debate se inicia com relação ao assunto, o que coloca os heróis em lados opostos, o que poderia levar a uma nova guerra civil. Mas antes, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal. Já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Antes da história, você tem que saber alguns fatos para contextualizar melhor os acontecimentos aqui. As Guerras Secretas juntaram vários pedaços de universos paralelos e uniram personagens de outras realidades no universo tradicional da Marvel. Por isso, Miles Morales coexiste com Peter Parker como Homem-Aranha. E o Wolverine da realidade de Velho Logan também passou a fazer parte desse novo universo. Se você quiser saber um pouco mais sobre as Guerras Secretas de 2015, eu já fiz vídeos sobre essa saga e vou deixar o link aqui na descrição. Logo depois desse acontecimento, no novo universo tradicional, foram criados novos grupos de super-heróis na intenção de evitar novas catástrofes de escala universal. A Tropa Alpha se tornou a primeira linha de defesa da Terra, liderada pela Capitã Marvel. Mas além dessa equipe, a Capitã Marvel é líder de outro grupo de super-heróis, os Supremos. Os Vingadores foram praticamente recriados, agora com jovens super-heróis como Miles Morales, Miss Marvel e o Nova. E durante eventos ocorridos antes mesmo das Guerras Secretas, num combate contra o Thanos, uma bomba de névoa terrígena foi lançada na superfície da Terra, o que fez com que despertasse o gene inumano dormente em vários humanos. Inclusive, uma dessas pessoas foi a própria Miss Marvel. A história começa na atualidade, ainda com vestígios da névoa terrígena passando por cidades, até que, ao atravessar a Universidade de Ohio, um jovem aparentemente comum tem seus genes despertados. Ulysses Cain é revelado como um inumano e recebe uma habilidade muito incomum, a de prever o futuro. E ele tem uma visão onde praticamente toda a Terra foi completamente devastada. O Ulysses foge desnorteado, sem entender o que está acontecendo, mas é encontrado e acolhido pelos Inumanos, liderados pela Rainha Medusa. E com eles, o Ulysses é treinado pelo Karnak para aprender a dominar suas habilidades. Enquanto isso, o coronel James Rhodes, o máquina de combate, resolve com sucesso alguns problemas na Latvéria, agora sem um comandante como o Dr. Destino. Ao voltar para a Casa Branca nos Estados Unidos, ele conversa com o presidente, que se orgulha das atitudes do James e oferece que ele seja o novo secretário de defesa e, se seguir dessa forma, pode até acabar se tornando o próximo presidente. Algumas semanas depois, o grupo dos novíssimos Vingadores, com os 3 novatos, além do Homem de Ferro e do Sam Wilson como Capitão América, que agora divide o nome com o Steve Rogers, combatem uma grande ameaça. Um grupo de celestiais invadiu o planeta. Mas nesse momento, um gigantesco grupo de super-heróis aparece para ajudar nesse combate, avisados pelos Inumanos. E de forma até que simples, com um contra-ataque já planejado pelo Doutor Estranho, o grupo de super-heróis vence a batalha e se livra do ataque dos Celestiais. Na noite seguinte, Tony Stark prepara uma celebração com os heróis pela vitória no combate ao Celestial. Uma ameaça tão grande, combatida de forma simples e praticamente sem danos, é algo raro de acontecer. Algo que na verdade o Tony acaba questionando. Então, os Inumanos explicam o motivo apresentando o Ulysses, o Inumano capaz de prever o futuro. Então, o que era uma comemoração se tornou uma preocupação. Os heróis tentam entender como funcionam as visões de Ulysses, e ele diz que, além de ver o futuro, ele pode sentir aquilo, como se tivesse ali mesmo.
Eles usam a jovem Jean Grey para ler a mente do inumano, mas a sua mente é um grande vazio, como se tivesse bloqueada, sem acesso aos telepatas. Mesmo assim, a Capitã Marvel se interessa em usar as habilidades do Ulysses. Ela cansou de sofrer pelos ataques inesperados e as previsões dele poderiam ser muito úteis para isso. Mas o Tony não concorda, eles nem conhecem aquele inumano e usar suas previsões sem nem saber se estão 100% corretas é no mínimo precipitado. As visões dele seriam um possível futuro, não um futuro exato. Algo que pode acontecer, e a destruição do planeta não aconteceu, já que eles impediram o ataque do Celestial. Isso automaticamente altera aquele possível futuro. As suas habilidades ainda são desconhecidas, principalmente em entender como elas funcionam e qual a sua eficácia. Além de que contra um inimigo comprovado é uma coisa, mas como seria quando existisse uma dúvida? E se fosse algum deles, se tivesse uma visão onde a Capitã Marvel mata alguém, ela deve ser presa também antes mesmo dela sequer pensar em fazer algo? Seria certo prender alguém por um desastre que ele poderia fazer e talvez nem mesmo soubesse que faria? Então, o dilema ético e moral de usar esse dom ou não faz com que a festa acabe por aí. 3 semanas depois, o Ulysses tem outra visão, indicando a vinda de Thanos, procurando um cubo cósmico na Terra. Então, os inumanos procuram a Capitã Marvel e juntos preparam uma emboscada. Além do grupo dos Supremos e dos Inumanos, o Máquina de Combate se ofereceu para ajudar, já que nessa época ele e a Capitã tinham um relacionamento amoroso. Todos entram em combate contra o Thanos, mas ele consegue superar os heróis, e num momento quando joga a Medusa para cima do Máquina de Combate, suas armas disparam um míssil que acerta bem no meio da Mulher Hulk, causando uma grande explosão. Em estado de choque pelo que aconteceu com a sua armadura, o Máquina de Combate se descuida e é atingido em cheio pelo Thanos, que com um soco destrói a sua armadura e acaba matando o herói. Os outros se unem e então derrotam e prendem o Thanos, mas já era tarde demais para o Capitão Rhodes, o Máquina de Combate tinha morrido. No laboratório de Tony Stark, a Mary Jane é a sua atual secretária e tem a missão de avisar a ele sobre a morte do seu melhor amigo. Tony se enfurece e corre até o Triskelion, o quartel-general dos Supremos, aonde encontra o corpo sem vida do Capitão Rhodes. Enfurecido, ele vai atrás da Capitã Marvel para ter uma explicação e tentar entender o que aconteceu. Furioso, ele a encontra, mas percebe que não é o único que está sofrendo ali. A Capitã Marvel está ao lado da Mulher Hulk, que se encontra num estado praticamente em coma pelos ferimentos do combate. Então é explicada a situação, e que a Capitã usou as habilidades do Ulysses para emboscar o Thanos, mas as coisas saíram do controle. Tony se enfurece e diz que foi ela quem matou seu amigo, ela quem forçou esse combate, e apesar de tudo, a Capitã diz que a missão foi cumprida. Se eles não tivessem ido intervir, o resultado da invasão de Thanos teria sido muito pior, e por isso, se tivesse que fazer tudo de novo, ela o faria. Então, enfurecido, Tony sai dali, dizendo que vai garantir que isso não aconteça de novo. A Capitã Marvel tenta ir atrás dele, mas a Mulher Hulk desperta e diz para que ela lute pelo futuro, e acaba entrando num grande colapso. Alimentado pelo ódio e sofrimento, o Homem de Ferro parte para Nova Attilan e se infiltra no lar dos Inumanos, de onde acaba sequestrando o Ulysses. Ele o leva até seus laboratórios e começa a fazer testes para mapear o seu cérebro e tentar entender como funciona a sua habilidade, já que por causa dele, o seu melhor amigo tinha morrido. Claro que os Inumanos descobrem o sequestro e partem junto dos Supremos para enfrentar o Homem de Ferro. Os heróis invadem o prédio, infelizmente não dando muito tempo para os testes, mas pelo menos ele conseguiu fazer uma cópia do cérebro do Inumano no seu sistema para analisar depois. Nesse momento de confusão, o Ulysses tem uma nova visão. O Hulk destruindo a cidade e matando todos os heróis. A visão não ficou só na cabeça do Ulysses, e dessa vez ele conseguiu compartilhar o sentimento com todos ali, que vivenciaram aquela previsão.
Desse jeito, a Capitã Marvel e o Homem de Ferro partem para Utah, onde fica o laboratório de Bruce Banner, o Hulk, e questionam o que ele estaria fazendo. E os heróis pedem que, com calma, ele os acompanhe para fora. Mas ali, o Bruce Banner percebe que tem um exército de super-heróis esperando por ele, sem ele nem ao menos saber o que teria feito. Os heróis explicam sobre Ulysses e as suas visões, deixando Banner sem reação. Então o Fera, atual integrante dos Inumanos, hackeou os computadores de Bruce Banner e descobriu que ele andava fazendo testes em si próprio, a fim de controlar a persona de Hulk. Bruce Banner começa a se descontrolar, dizendo que ele precisava fazer os testes com células gama, que ele não queria mais ser o Hulk, e graças a esses experimentos ele já não se transformava há pelo menos um ano. Mas que os heróis não deveriam estar ali, muito menos invadindo seus sistemas. Quando de repente uma flecha atinge em cheio a cabeça dele e a outra no peito, desse jeito matando Bruce Banner. Os heróis correm para onde vieram as flechas e encontram o Gavião Arqueiro se entregando pelo que acabou de fazer. Um julgamento se inicia, tendo Matt Murdock, o Demolidor, como advogado nesse caso. Então, quando questionado, o Gavião explica que fez isso porque o próprio Bruce Banner tinha pedido. O Gavião Arqueiro é uma pessoa mais fria, tanto que já chegou a ser um vilão no início da carreira, então ele seria ideal para fazer algo desse tipo e poder continuar convivendo com isso sem que ficasse louco. Além dele ter uma visão apurada, e foi o único capaz de ver o olho do Bruce Banner se transformando em verde. O Bruce Banner tinha dado um tipo especial de metal para suas flechas que impediriam a sua transformação, e pediu para que, caso ele apresentasse qualquer sinal de que poderia voltar a se transformar em Hulk, o Gavião o matasse antes de qualquer coisa. E foi o que ele fez, mostrando um vídeo onde o Bruce Banner admite ter feito esse pedido ao Gavião. Ele acaba sendo julgado inocente. Isso acaba mobilizando toda a comunidade de super-heróis, que já não conseguem definir quem estaria certo nisso tudo. Sendo que se a Capitã Marvel não tivesse usado os poderes do Ulysses, isso nunca teria acontecido. Mas a visão aonde o Hulk mataria todos também seria um futuro possível. Inclusive, pelo Hulk já ter causado muita destruição durante esse tempo todo, a população acaba também ficando do lado do Gavião Arqueiro, mesmo o Hulk tendo sido um herói ao lado dos Vingadores. A Capitã Marvel continua usando as habilidades de Ulysses no dia a dia, e quando descobre que a mulher Hulk já estava se recuperando, a Capitã revela o que aconteceu ao seu primo, o Hulk, e que o Gavião foi inocentado, desse jeito deixando-a completamente enfurecida. Nos laboratórios Stark, durante todo esse tempo, o cérebro do Ulysses vinha sendo analisado, até que as pesquisas descobriram o que eram as suas visões. Então, Tony Stark reúne um grupo de heróis, incluindo Capitão América e Capitã Marvel, e diz que descobriu que as visões do Inumano, na verdade, são probabilidades. O cérebro dele funciona como matemática, fazendo cálculos de possíveis futuros, possíveis atos, e cria a visão mais adequada do que poderia vir a acontecer. Ele automaticamente absorve os dados e energia à sua volta e, com base neles, calcula o que poderia vir a acontecer. Não é um futuro exato. Ou seja, as visões não são 100% confiáveis. Eles não poderiam usar Ulysses como algo certo. Inclusive, a Capitã Marvel pede que o Fera veja essas pesquisas também, e ele diz que o Homem de Ferro não está errado. Mas apesar de descobrir que ela está errada, a Capitã Marvel continua insistindo no erro e não vai abrir mão de usar as visões de Ulysses, mesmo que ele esteja 1% certo do que poderia acontecer. Inclusive, ela prende uma mulher que poderia ser uma possível terrorista, mas quando é capturada, não encontram nada que poderia fazê-la ser culpada de algo, e mesmo assim, a Capitã Marvel a mantém presa. Então, ela é recapturada pelo Noturno, transportando-a para fora, aonde a Capitã Marvel encontra um grande grupo de heróis junto do Homem de Ferro, incluindo alguns X-Men e Vingadores. A comunidade de super-heróis se divide cada vez mais, inclusive agora com os Guardiões da Galáxia do lado da Capitã Marvel. Desse jeito, um grande combate entre os dois lados se inicia.
De longe, Ulysses vê o combate e nesse momento ele tem uma nova visão que é compartilhada com todos ali. Miles Morales segurando o corpo sem vida do Capitão América em frente ao Capitólio completamente destruído. Então o combate para e o Miles chora dizendo que nunca faria aquilo com o Capitão América, mas mesmo assim, sem ter feito nada, a Capitã Marvel ordena sua prisão. O Capitão América vai até o Miles e diz que tá tudo bem, que ele não fez nada de errado. O Miles diz que só quer ir embora para casa e o Capitão diz que ele pode ir. A Capitã Marvel tenta impedir, mas o Capitão América diz que ele tem esse direito, o garoto não fez nada de errado. Isso faz com que alguns integrantes do grupo da Capitã Marvel discordem dela e mudem de lado, como é o caso do Pantera Negra, que afirma que o lado do Capitão América é sempre o lado correto. O Miles vai embora sendo levado pela Thor, mas pede para ficar no meio do caminho, aonde chora ao lembrar da visão e de se ver segurando o corpo do Capitão América com as mãos cheias de sangue. E então, para provar que aquela visão nunca aconteceria, o Miles vai até o Capitólio, mas o Capitão América faz o mesmo e também parte para lá. Enquanto isso, Ulysses tem uma nova visão e vê um futuro totalmente devastado, o futuro de velho Logan, onde tudo praticamente virou areia, e descobre que aquilo foi feito pela Capitã Marvel, pela pressão que o Homem de Ferro fez com que ela chegasse. Então, voltando ao normal, Ulysses diz que precisam parar a Capitã Marvel. No Capitólio, Capitão América e Miles Morales conversam quando, de repente, a Capitã Marvel surge, pedindo que o Miles vá com ela para sua própria proteção. Mas ao chegar perto do garoto, ela percebe uma barreira em volta dele. Uma barreira criada pelo Homem de Ferro, que surge ali com uma nova armadura maior e mais potente para combater a Capitã Marvel. Se inicia então um novo combate, os dois usando todo o seu poder, inclusive fazendo com que a batalha se estenda aos outros, sendo sentido em volta dali e até o Capitão América tomando golpes nesse combate. A SHIELD é acionada pelos Inumanos para deter a Capitã Marvel, então vários heróis vão até lá tentar evitar uma devastação. Mas antes de chegarem, a Capitã Marvel faz com que a armadura do Homem de Ferro exploda com ele dentro, caindo derrotado e inconsciente. Ulysses começa a manifestar de novo seus poderes, transportando todos ali para suas visões e revela vários futuros, várias realidades alternativas e possíveis acontecimentos, comprovando que Tony Stark estava certo, e Ulysses cria as probabilidades sem intenção, desse jeito mostrando todos os possíveis futuros aos heróis. Nesse momento, a entidade Eternidade surge, dizendo que Ulysses mostrou aos humanos e à Terra tudo o que ele poderia mostrar, e existe muito mais além disso. Ulysses agora faz parte de algo muito maior, se tornando uma espécie de entidade cósmica, mostrando que seus poderes estavam evoluindo esse tempo todo. A batalha acaba. Tony Stark fica inconsciente numa espécie de coma. O Fera descobre que esse coma foi algo induzido pelo próprio Tony, que estava fazendo testes em seu próprio corpo para que com isso ele continuasse vivo. A Capitã Marvel diz que não começou essa guerra, mas o Fera diz que foi ela quem a terminou. Tony Stark era um futurista e ele confiava na Capitã Marvel, mas ela abriu uma porta perigosa. Usar algo para ver o futuro é algo muito arriscado, principalmente nas mãos erradas. Então, se o que a Capitã Marvel estava fazendo atualmente fosse algo bom, algo positivo, isso poderia abrir as portas para que no futuro alguém usasse isso para o lado errado. O Tony sabia que ela não iria aceitar tão facilmente o seu ponto de vista, mas nunca imaginou que ela fosse relutar com tanta força. O Gavião Arqueiro surge também, dizendo que finalmente a velha Capitã Marvel voltou. Ele não a julga, mas espera que a partir de agora possa ser a pessoa que todo mundo gostava, e espera que ela confie mais nele. Sozinha, a Capitã Marvel se culpa e reflete todas as suas ações, sem nem ao menos saber se em algum momento ela já esteve certa. A Capitã Marvel é chamada pelo presidente, e ele diz que se ainda estão vivos é graças a ela.
então oferece o cargo que tinha oferecido ao Capitão Rhodes no começo da história, e ela aceita, dizendo ter algumas ideias para o futuro. Depois de tudo isso, o Capitão América vai visitar o corpo do Tony em coma, numa cena parecida com o final da Primeira Guerra Civil, só que ao contrário. Mas dessa vez, o Capitão diz que quer evitar coisas desse tipo, batalhas desnecessárias e sem sentido. Ele quer agora criar um novo império, onde ele vai comandar e criar tudo da sua forma, criando um futuro ao lado da Hydra, criando um império secreto. E é desse jeito que termina a história. Guerra Civil 2 tem vários problemas, e o principal talvez seja o próprio título. A Primeira Guerra Civil da Marvel marcou os quadrinhos da editora na época, e até hoje é uma das melhores sagas das HQs. O debate, principalmente na época, era muito acalorado para saber de qual lado você ficaria nessa história. A premissa de Guerra Civil 2 é boa. É interessante esse debate de poder prender alguém antes mesmo de cometer um crime, mas o decorrer da história não chega a ser uma guerra civil. Essa premissa já foi usada outras vezes, até mesmo em filmes como Minority Report, e volta aqui para ser reutilizada num universo de super-heróis. Mas o fato de colocar herói contra herói, ideais diferentes, não foi suficiente para construir o que a Primeira Guerra Civil construiu. Se essa HQ tivesse um outro nome, talvez seria melhor aceita, porque não teria o peso que o nome Guerra Civil carrega nos quadrinhos da Marvel. A promessa foi muito alta. Brian Michael Bendis é um dos melhores roteiristas dos últimos anos da Marvel, mas talvez não por culpa dele, e sim da própria Marvel, construiu uma história mal desenvolvida, com situações e explicações rasas. Os personagens secundários não têm motivação e não passam emoção. Parece que eles estão ali só para fazer volume, porque vários deles são completamente inúteis durante a trama. A descaracterização dos personagens é frequente também, como o próprio Tony Stark, que já chegou até a usar vilões no seu grupo durante a Primeira Guerra Civil. Eu não acredito que ele seria contra a utilização da habilidade de prever o futuro de algum personagem. A narrativa é boa e fluida, a arte é muito bonita, mas o roteiro em si não convence. Os personagens não foram bem escritos e isso prejudicou muito a história. A Panini acabou de lançar o arco principal em 6 edições, mas a história também se expandiu por todas as HQs da Marvel durante a época. Guerra Civil 2 usou um nome que não deveria usar, e em vez de trazer um debate como a primeira saga fez, trouxe 2 personagens teimosos e cabeça dura brigando, às vezes mesmo sabendo que estavam errados em algum momento. Tirando o peso do título, não é de todo ruim. Ainda assim é agradável de ser lida, então vale a pena pelo menos conferir e tirar sua própria conclusão, e principalmente porque traz várias alterações para o futuro da Marvel a partir daqui. Mas com um título como Guerra Civil 2, a expectativa e a esperança de ver algo épico como foi a primeira prejudicou o desenvolver da saga. Se você lê essa história como uma HQ qualquer, não vai te desagradar. Mas se lê pensando que poderia ser uma sequência espiritual da Primeira Guerra Civil, a decepção pode ser grande. E antes de encerrar, eu quero agradecer aqui aos padrinhos do canal. O Alex Félix Lima, o Hilton do Carmo Dias de Oliveira e o Lucas Bottigelli. Muito obrigado mesmo, o apoio de vocês é muito importante para o crescimento do canal. E se você quer também ser um padrinho ou uma madrinha do Nerd All Stars, o link para mais informações e para apoiar tá aqui na descrição. Então é isso, se você ainda não é um inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, e o Nerd All Stars agora é parceiro da Amazon, então sempre que você quiser encontrar um quadrinho para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. Desse jeito você vai acabar ajudando no crescimento do canal e encontrando materiais com desconto. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.